Nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das bem-aventuranças, né? E vamos tocar um pouquinho sobre o tópico dos bem-aventurados aflitos. Primeiro entender por que Jesus disse que tem boa-aventurança aqueles que têm aflições aqui na Terra, né? Será que eles são beneficiados? Será que eles são privilegiados? A ideia não é essa. A ideia é pensar que se nós tivermos algum tipo de aflição, essa aflição ela tem que nos mover. De algum jeito ela tem que nos mover. Então algum problema que nós temos, algum problema de relacionamento, de saúde, de trabalho, psicológico, não importa qual tipo de relacionamento que nós tenhamos, eles são forças motrizes, são molas propulsoras para o nosso crescimento. E é nesse aspecto que a gente precisa entender agora como encarar essas aflições de maneira correta e de maneira construtiva, né? O que vai nos trazer o bem. Então, um dos tópicos desse tema do Bem-aventurados aflitos é o bom e o mal sofrer. Eu sempre penso muito nisso, né? É um tipo de coisa que me traz muita reflexão. E eu procuro crescer, eu procuro pensar muito nisso, para saber se o sofrimento que eu estou passando, ou a dificuldade que eu estou passando, ou a aflição que eu estou passando, se ele vai se tornar útil ou inútil para mim no futuro. E é um pouquinho disso que eu queria conversar com vocês hoje. Primeiro é bom entender por que a gente sofre, né? O bom e o mal sofrer. Por que a gente sofre? Então a gente sofre porque a gente sente algum tipo de dor. A dor faz a gente sofrer, seja ela dor física ou seja ela uma dor psicológica. A dor física é muito clara, né? Ela é tangível, a gente sente na pele. A dor psicológica, às vezes, tem uma força maior do que uma dor física, por um sofrimento muito grande, por uma perda, por uma decepção, por alguma coisa que a gente está passando na nossa vida, seja uma decepção amorosa, uma decepção no trabalho, uma decepção na família. Então, essas dores causam sofrimento. Então, dor causa sofrimento. Então, nós falamos de aflição, vamos falar de sofrimento, e agora vamos trabalhar um pouquinho em cima das dores. Se a gente conseguir entender a causa das dores, entender por que elas existem na nossa vida, a gente consegue pelo menos conectar e criar um raciocínio que nos leva a compreender essa passagem, porque Cristo disse isso para a gente, que bem-aventurados os aflitos. Então, por que a gente sente dor? A gente sente dor para proteger nosso corpo. A dor física, principalmente, ela existe no nosso corpo para criar um alerta. Estou com dor de cabeça. Essa dor de cabeça precisa ser analisada. Então, às vezes, ela traz uma informação que é um alerta, ligando uma luzinha, alertando a gente que a gente precisa cuidar dessa dor de cabeça. Aí a causa dessa dor de cabeça pode ser uma coisa muito simples ou pode ser uma coisa muito complicada. Por isso que temos essas dores. Uma dor de barriga, uma dor na perna, uma dor no coração, uma dor no peito. Todas essas dores nos alertam. Então essas dores físicas, a gente tem que ficar alerta, porque é um jeito da gente criar um alarme para proteger o nosso corpo. E a gente corre atrás. E as dores psicológicas? Por que a gente tem elas, né? Um dos motivos é porque a gente cria expectativas desproporcionais ao nosso merecimento ou à nossa necessidade. Algumas vezes a gente cria um sofrimento dentro da gente, uma dor dentro da gente, porque nós não temos aquilo que queremos, não temos aquilo que a gente acha que precisa e não temos aquilo que a gente acha que merece. Só que a gente não sabe ainda se o nosso conceito de mérito a nós mesmos está totalmente preenchido, né?
Nós, como espíritas, acreditamos em vida anterior a essa e acreditamos em vida posterior a essa. Então, nós não sabemos o que nós combinamos, nós perdemos a memória quando nós viemos para essa vida, perdemos a memória daquilo que nós combinamos de passar por aqui. Vamos supor que no nosso planejamento reencarnatório, na nossa vida anterior, na nossa vida espiritual, antes dessa vida material, nós combinamos que ia passar por uma dificuldade tal que se fazia necessária para o nosso crescimento. Só que quando eu encarno aqui, eu esqueço que eu combinei isso. E quando eu passo por esse sofrimento, me vem aquela coisa: estou sendo prejudicado. Estou sendo uma pessoa que tem um sofrimento maior que os outros. Mas cabe a gente tentar entender e cabe a gente tentar pensar que tudo aquilo que a gente tem que passar, devemos passar. Devemos cumprir. Devemos passar sem reclamar, sem nenhum tipo com total resignação. Esse é o fato. Às vezes nós não vamos ter o entendimento, porque não temos a memória. Mas precisamos passar. Então esse é um dos motivos que nos causa a dor psicológica. Eu não tenho o dinheiro que tal pessoa tem. Eu não tenho a vida amorosa que tal pessoa tem. Ou não tenho a vida amorosa que eu gostaria de ter. Ou não tenho eu não tenho a saúde que me veio. Não vi nessa encarnação com saúde, por exemplo. Agora, por que eu não vim com saúde? Por que na raiz da causa do problema eu tive que vir com essas dificuldades? É isso que a gente precisa pensar. Para desenvolver paciência, para desenvolver empatia, para desenvolver alguma coisa dentro da gente? Não sabemos. Por que nós não temos essa visão? Porque às vezes nossa vivência ela está mais pautada ao mundo material do que uma vivência espiritual. E muitas vezes, frutos dos nossos sofrimentos aqui na Terra, ele se dá voltado a coisas materiais. Seja um emprego, uma dívida, uma dor, alguma coisa pura e simples que, se você pensasse, talvez se você raciocinasse e tentasse ter uma vida mais simples, menos materializada, mais espiritualizada, provavelmente essa dor seria muito menor ou nem existiria. E aí vem o fato da necessidade de nós crescermos espiritualmente. Nós nascemos aqui, fomos criados nas primeiras encarnações como seres simples e ignorantes, onde nós estávamos predominantemente materializados, onde o nosso raciocínio, a nossa fé, estava voltado muito ao instinto e não ao raciocínio. Quando a gente começa a ter uma evolução espiritual, tudo que a gente tem aqui na Terra passa a ter uma relevância menor, passa a ter uma importância menor. E é isso que a gente precisa buscar. Se nós tentarmos entender que a nossa vida ela continua e a vida verdadeira ela existe fora desse plano, tudo que se passa aqui são ferramentas necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual, desenvolvimento como pessoas, e não o nosso desenvolvimento material. O problema é quando você dá muita importância para o desenvolvimento material, que você quer pensar na sua profissão, que isso não tem nada de ruim, desde que não exista nenhum tipo de exagero. Quando você começa a buscar só o foco do material, de ter uma boa casa, de ter um bom emprego, de ter a segurança financeira, cada vez que você tem esse tipo de busca, você pode estar vendendo parte do seu equilíbrio, da sua tranquilidade como ser humano, em busca de coisas que vão ficar. Estamos investindo tempo e saúde
em cima de coisas que nós não vamos levar nessa vida. Claro que estamos imersos no mundo material, claro que precisamos viver, claro que a gente tem a nossa vida voltada para o mundo material. Mas cabe a gente agora tentar pensar que o quanto nós estamos vendendo da nossa vida para esse sofrimento. E a pergunta é, esse sofrimento voltado para a vida material é um bom sofrer ou é um mau sofrer? Isso que a gente precisa pensar. Quais os tipos de dores que nós temos aqui no nosso plano, né? Que a gente pode separar? Tem os sofrimentos, as dores expiatórias, aquelas que purificam. Ela é kármica, ela vem do nosso karma. Ela é uma dor de restauração, de libertação, e é um reajuste perante a nossa vida. É uma dor que você tem ela, mas ela não é para sempre. Ela tem enquanto você tem essa dificuldade. Depois que você melhorou essa dificuldade, essa dor se vai. Então vejam que boa parte das dores que nós sofremos, elas podem ser fruto da nossa falta de atitude, da nossa falta de pensamento correto em cima daquilo. Então nós temos essas dores kármicas que nos são colocadas como se fosse a dor de cabeça. A dor de cabeça existe para falar, olha, vai procurar um médico, ou vai tomar um remédio, ou vai descansar, ou tem uma alimentação correta. Então essa dor é um alerta para a gente ter uma vida melhor. A dor kármica é a mesma. Ela fala assim, você está sofrendo agora porque você precisa arrumar isso em você. Talvez uma paciência, talvez um bom convívio, talvez um perdão. Talvez, se você perdoar, a dor vai embora. E tem outro tipo de dor, que é a dor evolutiva, que é a dor necessária, que ela nunca cessa, sempre vai existir na nossa vida. Só vai parar de existir quando nós nos tornarmos espíritos totalmente evoluídos. São as dores que nos movem. Por exemplo, se eu não sentir fome, eu não me alimento. Se eu não sentir sede, eu não me hidrato. E uma frase que uma vez uma pessoa me falou que ficou clara na minha cabeça, que me traz muito esse tipo de dor evolutiva, é que o leão sem fome, ele não caça. E a gente acaba perdendo a virtude da nossa vida porque a gente não tem a fome. A fome do aprendizado, a fome do crescimento, e a gente fica no marasmo. Então, aquelas pessoas que não sentem esse tipo de dor, elas ficam na zona de conforto. E a zona de conforto faz com que nós ficamos estagnados. E, gente, a gente não veio aqui para ficar estagnado, né? A gente veio aqui para tentar fazer alguma coisa. O problema é que a gente tem duas entidades dentro de casa que arrebentam com a gente, né? É o sofá e a televisão. E a gente passa ali no meio e a gente é preso entre os dois. Mas se a gente puder sair do sofá e da televisão e vir para hoje, para cá, para aprender, para ler, para pensar, para refletir, para se tratar, para conversar, para ajudar, para trabalhar. Essa é a evolução que a gente precisa ter. Então, o nosso leão interno, ele só vai à caça quando tiver fome. Então, as dores fazem com que nós nos movemos. As dores fazem com que nós saímos do ponto 1 para o ponto 2, e esse ponto 2 sempre é mais evolutivo. Então, se eu estiver na zona de conforto, isso não vai funcionar para mim. E o que a gente faz para os nossos filhos hoje? Será que a gente deixa os nossos filhos ter fome, ou a gente vai lá e alimenta todas as vezes? Que tipo de filhos a gente está criando, né? Aqueles que vão buscar ou aqueles que têm a caça na mão? É uma reflexão importante, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu não quero deixar para o meu filho aquilo que aconteceu comigo. Mas às vezes o que aconteceu com você foi o que você fez se transformar no que você é hoje. Sem o seu sofrimento que você passou,
a chance de você estar mais evoluído é muito menor. Então vamos lembrar dessas dores: a dor kármica, a dor expiatória e a dor evolutiva. As duas são importantes. Uma é mais pontual e a outra sempre vai existir na nossa vida, até que nós nos tornamos espíritos evoluídos de vez e não precisamos mais. E o que a gente tem que fazer para tentar minimizar esse sofrimento, essa aflição e ter o bom sofrer? Primeiro é não postergar a tratativa da dor. Se você tem uma dor, não empurre ela com a barriga. Se for uma doença, quanto mais você deixa de tratar essa doença, maior a probabilidade dela acabar com o seu corpo físico. Então, não se tratar, não buscar ajuda, não fazer check-ups, não fazer seus exames, não buscar uma coisa que está te incomodando, é um jeito da gente minimizar a nossa vivência nessa vida. Então, uma das coisas que a gente não deve fazer é deixar de lado as dores físicas. Não deixar de lado uma conversa que deve ser encarada, um assunto que deve ser tratado. Cada um de nós, possivelmente, temos alguns assuntos que a gente vai deixando, porque, não, hoje não quero resolver isso agora, não estou com paciência, e aí amanhã também não estou com paciência, e aí depois de amanhã a pessoa que está querendo falar com ela não está com paciência, e aí daqui a pouco nós desencarnamos, a pessoa que a gente precisa tratar esse assunto desencarna também, vai embora e a gente deixa esse assunto para trás, né? Quantos arrependimentos, né? Às vezes nos trabalhos mediúnicos a gente recebe mensagem de alguns irmãos desencarnados que a maior aflição, na maioria das vezes, é não ter feito aquilo que deveria fazer quando estava vivo. Eu diria que a grande maioria deles. O grande sofrimento. E aí vem o agradecimento de ter esse tipo de trabalho onde você aprende com os erros dos outros, né? Você não posterga, você enfrenta. Por mais difícil que seja, a gente tem que enfrentar. Enfrentar qualquer angústia que a gente tenha. Quantas pessoas hoje nós conhecemos que estão em quadros depressivos? Quantas? Você trabalha em atendimento à triagem, em algum lugar de ajuda, quantas pessoas se dizem deprimidas? Quantas pessoas são diagnosticadas com depressão? Por quê? Porque as angústias vão se acumulando. Porque algumas coisas vão acontecendo e a gente não vai tratando. Então nós temos que encarar de frente uma conversa, uma doença, e, se possível, uma terapia, para a gente tentar buscar auxílio profissional, para não chegar no ponto da angústia e virar uma depressão profunda, né? Nós temos um trabalho de vibração, de ajuda à distância. Eu diria que mais da metade das pessoas que são tratadas nesse trabalho a reclamação é a depressão. E está aumentando cada dia mais. Uma outra coisa que a gente deve fazer é não aumentar essa dor, nos vitimizando, não aumentando, e não aumentando o potencial dessa dor. Às vezes você fala, uma dor pequena, vai dar nada isso. Só que às vezes você vai menosprezando essa dor e ela cresce. E quando cresce, às vezes não tem mais controle. Então não tem outro jeito, gente. Nós viemos aqui com necessidades especiais de passarmos por vicissitudes, por dificuldades. E todas essas vicissitudes, seja uma doença, seja um problema pessoal, seja um relacionamento próximo, devem ser encarados. Senão a gente vai perder a oportunidade. E a gente perde a oportunidade mesmo. A gente pode sentir dor e não sofrer, mas também a gente pode sofrer sem sentir dor. Por isso que a gente não deve pensar
no aspecto de não maximizar os nossos problemas, os nossos afazeres. E o bom sofrer? Como é que é o bom sofrer? O bom sofrer ele é resignado, sem reclamação. Preciso fazer. É aquele que nos faz pensar no próximo passo do crescimento. Eu estou passando por um problema aqui, mas eu sei que eu vou passar por ele e já estou pensando na minha próxima linha evolutiva, no meu próximo andar. E aquele que muda as nossas atitudes e a nossa visão desse mundo. É o sofrimento que a gente passa por ele e nos faz crescer. Esse é o bom sofrer. Resignado e que nos traz crescimento. Se você sofreu e não cresceu com esse sofrimento, não serviu para nada. Você sofreu à toa. E uma última reflexão que eu acho que é importante a gente entender, né? A gente sempre fala, principalmente em casa, na casa espírita, nós nos perguntamos assim: vocês acreditam em vida após a morte? Mas o mais importante, antes de perguntar se acreditamos em vida após a morte, é se devemos nos perguntar de que tipo de vida nós devemos ter antes da nossa morte. Porque ela já é a nossa vida. Ao invés de ficarmos pensando o que vai ser a minha vida depois dessa encarnação, é o que eu estou fazendo nesse intervalo. Muito obrigado.